Opa, beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre a inflação e os índices inflacionários do Brasil. Ou seja, a inflação, como que a gente mede a inflação e quais são os índices inflacionários do Brasil e para que são usados. Uma definição de inflação bem simples. A inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Isso implica uma diminuição do poder de compra da moeda. Importante ressaltar aqui que a inflação é uma característica da moeda, ou seja, é uma doença da moeda, por assim dizer, não tendo relação apenas com bens, mas com a moeda. Além da inflação, existe a deflação, que ocorre quando nós temos uma inflação negativa, ou seja, os preços tendem a diminuir com o tempo. E a hiperinflação, que já aconteceu aqui no Brasil, antes do Plano Real, e mais recentemente estava acontecendo no Zimbábue, que seria um país que tem uma inflação extremamente alta. A inflação pode ter três origens. Existe a inflação de custos, de demanda e a inflação inercial, que são as três causas que pressionam a inflação a subir ou a acelerar. A inflação de custos seria quanto os custos tendem a aumentar. A de demanda, quanto há uma demanda muito grande dos bens, que faz com que o preço aumente. E a inflação inercial é o momento em que, como a inflação já existe, e a partir dessa expectativa de que a inflação persista, há um aumento da taxa de inflação. A inflação tende a ser regulada pela política monetária do governo. Através disso, através das metas de inflação, que são metas pré-estabelecidas anuais, aqui no Brasil pelo Banco Central, para sinalizar qual que deve ser a taxa de inflação daquele ano. Segundo o Fed, que é uma espécie de banco central norte-americano, a taxa de inflação ideal seria em torno de 2% ao ano. Aqui no Brasil, nós tivemos ano passado uma inflação de quase 5%, ou seja, um pouco superior a isso. A inflação gera vários efeitos na economia, sendo a maioria danosos, prejudicando o desenvolvimento econômico do país. Como gerando uma distorção da economia, pois como os preços estão aumentando cada vez mais, o cenário econômico fica muito embaçado e as pessoas não têm uma incerteza do que vai acontecer daqui para frente. Isso gera uma desestimulação de investimentos, pois em um país que tem uma inflação muito alta, nem o investidor externo vai querer investir, nem o interno, porque ele fica em dúvida sobre se daqui a alguns meses ele ainda vai ter o poder de compra da moeda ou se foi corrompido pela inflação. Com isso, também há um aumento do custo da dívida pública, pois, além de remunerar pela inflação, ela ainda tem que ter um prêmio do risco que esse investidor vai correr ao emprestar dinheiro para o governo. A inflação é considerada um imposto dos pobres, porque a inflação afeta principalmente as camadas mais pobres da população com menor renda, pois estes não têm vários instrumentos para se proteger da inflação. Como um exemplo, um empresário, dono de alguma fábrica que está sofrendo o efeito da inflação, ele tende a aumentar o preço de seu produto e assim protege. Um grande investidor busca algum outro produto que tenha uma rentabilidade maior. Já um pobre assalariado não consegue fazer isso. Fica com muita dificuldade, inclusive se a inflação afetar principalmente em alimentos ou transporte, que são coisas que ele não consegue abrir mão. Isso gera uma piora na distribuição de renda, fazendo com que cada vez mais as pessoas que já possuem uma grande quantidade de capital aumentem ainda mais e diminuam assim a possibilidade de investimentos e planejamentos das pessoas menos favorecidas. Como que se mede a inflação? A inflação é uma média ponderada das variações dos preços de bens em determinados produtos, em determinado período. O que isso significa? A gente determina uma cesta de consumo que reflete os hábitos da maioria da população, ou seja, pega-se uma população, por exemplo, no Brasil, e vê o que a pessoa tende a comprar. A maioria, uma quantidade de carne, uma quantidade de alimento, onde ela gasta esse dinheiro. E aí, verifica-se em um período, por exemplo, anual, mensal, trimestral, qual que é a variação dos preços desses produtos. Essa variação será a inflação desse período. Como existem diferentes cestas de produtos, de cestas de consumo e diferentes pesos econômicos, existem diversos índices de inflação.
cada um focado para um público específico. A gente ouve muitas pessoas dizendo assim, a inflação é tanto, mas o que eu estou sentindo é 3 vezes mais ou menos. A inflação pode não representar exatamente o que você sente, porque ela é feita para representar a maioria. Um exemplo aqui, uma pessoa que seja vegetariana, se a carne aumentar, ela não se importa, porque ela não come carne, mas a maioria da população come carne. Então, se houver uma variação no preço da carne, a inflação tende a aumentar ou diminuir, dependendo dessa variação. E uma pessoa vegetariana pode não sentir isso. Outro exemplo seria com uma pessoa que tem uma bicicleta. Ela não se importa com variações de preço de gasolina, caso ela ande somente com essa bicicleta. Mas a inflação não é feita para focar apenas em um indivíduo, mas sim na maioria da população. Por isso, pode ser que esse índice é feito para representar a maioria. Todas as modelagens econômicas tendem a se modelar para uma aproximação bem fiel da realidade. E aí, quais são os principais índices utilizados para medir a inflação no Brasil? Nós temos o principal, que é o dito oficial pelo governo, que é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é feito pelo IBGE, assim como o INPC. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O IGPM, que é feito pela Fundação Getúlio Vargas, que na verdade é uma combinação desses 3 índices abaixo: o IPA, o INCC e o IPC. O IPA é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que tende a focar na área industrial e agropecuária. O INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, que foca apenas nessa parte de construção civil, ou seja, na área de imóveis. E o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que varia, aí já é mais focado ao consumidor, bem semelhante tanto ao IPCA quanto ao INPC. O IPCA abrange a população com renda de 1 até 40 salários mínimos. Tem a coleta de dados em todas as regiões do país, buscando assim ser um índice bem abrangente. O INPC é bem similar ao IPCA, porém ele somente milhas com renda até 5 salários mínimos. Sendo assim, ele é utilizado mais para monitorar essa faixa da população com rendimento mais baixo. Já o IGPM, como eu havia dito, ele é uma combinação de 3 outros índices, que é o IPA, o IPC e o NCC, e nessas porcentagens assim. Ou seja, como ele tem uma porcentagem muito grande do índice ao produtor, essas variações de produtos de base, tanto para a agricultura quanto para a indústria, oscilam bastante o IGPM. Ele é de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas e ele é um pouco menos abrangente, apenas em 7 principais capitais brasileiras e regiões metropolitanas. Em que esses índices são utilizados? O IPCA é considerado a inflação oficial do Brasil, aquela que a gente vê divulgada tanto no jornal quanto no final do ano pelo governo. É utilizado como referência para a correção de salários, inclusive do salário mínimo. No início do ano, há a divulgação daquela que é a meta inflacionária brasileira. Nós temos o centro da meta e as margens. Nesse índice que é usado é o IPCA também. Já o IGPM, ele é principalmente uma referência para reajuste de aluguéis e algumas tarifas de serviços, como telefone, internet, entre outros. Mas principalmente, quase todos os contratos de aluguéis usa-se o IGPM. Já o INPC é utilizado em algumas negociações de reajustes salariais. Como ele abrange uma faixa com salários mais baixos, ele é utilizado mais nesse tipo de negociações de reajustes mais baixos. Hoje em dia, o IGPM está muito mais alto que o IPCA, mas como tinha dito para vocês que o IGPM leva em consideração também produtos tanto agropecuários quanto industriais, este é um dos fatores que leva ao IGPM estar tão alto atualmente. Já o IPCA mantém-se na faixa dos 5% ao ano, aí já há algum tempo. E é isso aí, pessoal. Valeu!